O Doutor Moisés, pregado por William Marion Branham. Bem, até onde se sabe, apenas cerca de 2 dúzias nunca estiveram em uma das campanhas antes. Certamente damos boas-vindas a você, nosso amável amigo. Nós o amamos com o amor do Senhor Jesus. Possa seu Espírito mover você em suas emoções grandemente essa noite, para amá-lo mais e mais. Agora, isto é sempre, fundamentalmente, a correta palavra de Deus. A Bíblia, cada partícula dela é inspirada. Ela é toda a palavra de Deus e Deus está em sua palavra. Assim que se Deus está em sua palavra e você recebe a palavra, você recebe a Deus. Agora, esse é o plano de Deus, motivo de Deus, atitude de Deus, o amor de Deus, a salvação de Deus. Tudo descansa em sua palavra impressa. E se estas palavras são apenas como grãos ou semente que você pode pegar e engolir, cada uma delas produzirá exatamente o que isso aqui diz que o fará. Mas pela fé nós a recebemos. Agora, alguém perguntou-me há pouco tempo atrás, disse: Irmão Branham, quando aquelas visões vêm, qual é o papel de Deus? Eu disse: isso é secundariamente a palavra de Deus. Se aquilo dissesse algo que não estivesse de acordo com a Bíblia, então isso estaria absolutamente errado. Isto é primeiro, e agora, isto é Deus. Ele disse: eu sou o Senhor que te sara. Então toda a cura vem de Deus. Ele é aquele que realiza a cura. Todas as promessas divinas vêm de Deus, porque isto é sua palavra para você e para mim. Mas agora, talvez aqui há um caso que não pode subir aquele ponto de fé que traria. Você sabe que isto é difícil fazer? Às vezes, nós até mesmo em nossas emoções, tentamos aceitar Jesus como Salvador. Mas isso não significa que estamos salvos. Você diz: bem, eu creio. Satanás também crê. Isto não significa que você está salvo. Quando você é salvo, então a você é dado um selo de sua salvação, o batismo do Espírito Santo. Abraão creu em Deus pela fé e isso lhe foi imputado como justiça. Mas Deus deu a ele a circuncisão como um selo, ou uma confirmação de sua fé. Fé é justiça, vê? Vamos dizer que é como um pão que custa 10 centavos. Bem, aqui estão 10 centavos. Bem, isto não é um pão, mas é por 10 centavos que eu compro o pão. Assim que é pela fé que eu obtenho salvação. Fé não é salvação. Fé obtém salvação. 10 centavos são pagos pelo pão, mas os 10 centavos não é o pão, vê? Você crê em Deus e Deus confirma a sua fé, dando-lhe de volta o que a fé produz. Você diz: eu tenho fé para ser curado. Se você tem, você é curado. Deus é obrigado para com sua palavra. Vê isto? Se você diz: creio que sou salvo, então Deus te dá o Espírito Santo para confirmar isto. Te dá testemunho do Espírito Santo. Isto é certo. Em seu coração todo o pecado se dissipa. A escuridão torna-se dia. E o velho homem se vai, e um novo homem nasce de novo. Quando você realmente crê, mas você diz: eu creio, e então nada acontece, você segue vivendo a mesma vida, simplesmente. Eu me uno à igreja, ele nunca aceitou isso, vê? Mas quando ele aceitou isso, algo aconteceu a você e então você se torna uma nova criatura. Algo sobre a cura divina, você diz: eu creio na cura divina. Bem, então você aceita isto. Algo aconteceu.
Se você realmente crê, algo aconteceu. Se você não crê, agora, meu serviço para com o Senhor é tentar trazer esta pessoa para esse nível onde sua fé se torna não negativa, mas positiva. Vê o que digo? Agora, os discípulos dificilmente podiam crer em Jesus. Ele tinha ensinado tantos enigmas, ele falava de uma maneira e então de outra, e parecia que ele contradizia a si mesmo e tudo, mas eles não podiam entender aquelas parábolas e ninguém parecia entendê-lo. Precisamente no final de seu ministério, no capítulo 15 de São João, eu creio que é isto, ele disse: agora tu falas claramente e não por parábolas. Agora nós sabemos que tu vens de Deus e sabemos que nenhum homem tem que te dizer algo, vê? Correto? Por isso nós sabemos que tu vens de Deus. Jesus disse: você crê agora? Vê? A fé deles viu o que ele tinha feito e alguma grande revelação foi feita conhecida pela manifestação do Espírito. Então a fé deles foi levantada a este lugar para receber isto. E agora temos certeza que tu vieste de Deus. Vê? Agora nós cremos. Não muito quanto à psicologia, isto não significa nada. O que eu não digo que isso não significa nada. Perdoe-me, a psicologia ajuda, mas isso não toma o lugar da realidade. E isto é certo. Psicologia é algo que você está pensando ou um trabalho mental, mas a realidade é Deus colocando aquilo em confirmação de sua psicologia. Isso traz fé, é a substância das coisas que se esperam, a evidência das coisas que se não veem. Isto é realmente uma evidência, algo positivo, quando isso é confirmado a você. No livro de São João, capítulo 3, leremos poucos versos. Ouçam a isso. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus para... Como vocês sabem isto? Bem, sabemos que és mestre, vindo de Deus. Todavia, ele estava contra todas as teologias, todos os seus ensinamentos. Ele colocou-os a um lado e ensinou a clara verdade de Deus. Sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. É desta maneira que o conheceram. Jesus fez algo que trouxe a fé deles a um lugar que reconhecessem que ele era o Filho de Deus. Agora, se a igreja está somente ensinando teologia, como saber se está certo ou não? Porém, quando Deus trabalha nesta igreja, trazendo a fé a um lugar, você então reconhece. É desta maneira com a cura divina. Agora, é baseado no versículo 14 que eu gostaria de falar por alguns poucos minutos. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Jesus falando a este poderoso, soberano, o qual não entendeu, ele estava dando a ele o Antigo Testamento como prova escritural do que ele estava falando. Jesus foi muito fundamental em sua doutrina, mas sua doutrina era contra a teologia deles. Embora em sua teologia eram muitos ortodoxos, diziam crer e seus seguidores faziam o que eles mandavam, mas eles não tinham a verdade. A Escritura diz que há um caminho que parece correto aos olhos humanos. Parece que cada pedacinho é certo, mas o fim são caminhos da morte. Então devemos ter certeza que estamos certos. Deus sabia em todas as eras se isso estava certo ou errado. Ele vindicou isso, ele provou isto. Há não muito tempo, cerca de 2 semanas atrás, eu estava conversando com um homem e ele disse: bem, se Deus no Antigo Testamento curou os enfermos, disse, no Novo Testamento ele cura os enfermos. Mas disse, agora isso é uma... Não era assim.
E eu disse: você admite que ele deu a eles o poder para curar os enfermos? Sim. Através de sua palavra? Sim. Eu disse: quando foi que as Escrituras disseram que ele tirou isso deles? Eu posso te mostrar de onde isso vem. Você sabe onde isso foi dado. Agora, mostre-me onde isso foi tirado, e eu crerei nisso. Mas ele disse: eu estarei convosco sempre, até o fim do mundo, e as coisas que eu faço fareis vós também, porque estarei convosco e em vós até o fim do mundo. Agora, Jesus falando e dando a eles uma parábola, ou eu diria, de um modo ou de outro, uma profecia, um exemplo, ele disse: como Moisés levantou a serpente de bronze no deserto, voltemos aos filhos de Israel por alguns momentos para a base de nossos pensamentos. Nós apressaremos para ver o que o Espírito Santo tem para nós. Estas coisas não são premeditadas. Eu simplesmente venho aqui, leio a Escritura e algo desce. Isto é o que lhe digo. E eu estou pensando agora de quando Israel esteve 400 anos em escravidão. Eles tinham estado lá por 400 anos e notem isto, nestes 400 anos de escravidão, não há uma palavra escrita de Deus fazendo algo por eles durante esse tempo. Por quê? O último profeta que tiveram foi José. José foi um homem que nasceu no mundo por Deus para fazer certas coisas e para cumprir a vontade de Deus. Dons e chamamentos são dados sem arrependimento. Você simplesmente não pode empurrar algo para dentro de alguém que não está ali para ser empurrado. O homem não pode fazer nada. Deus, em sua eleição, tem escolhido antes da fundação do mundo, certas coisas para acontecerem. Esta é a razão pela qual ele pode saber desde o princípio o que será no fim, porque ele já ordenou e isto terá que acontecer em seu devido tempo. Agora, José, quando ele nasceu, era um homem espiritual, um profeta, um vidente, um que tinha sonhos, um intérprete de sonhos espiritual. Ele foi odiado por seus irmãos e amado de seu pai, um tipo perfeito de Cristo. Eles o odiavam sem uma causa, porque ele era espiritual e um fiel. Toda a Escritura tem um significado composto ou corre em círculos. Por exemplo, aonde diz que São Mateus, eu creio que é: do Egito chamei o meu filho. Agora, essa escritura que Mateus estava se referindo era realmente pertencente a Israel. E disse Deus: do Egito chamei o meu filho, Israel. Ele chamou Israel, seu filho, para fora, mas isso também significou Jesus. Do Egito chamei o meu filho. Vê como retorna? O ciclo do tempo gira assim, frequentemente. A história se repete e escrituras se repetem através das eras. Qualquer letrado que já estudou isso de um ponto de vista espiritual conhece isto. Para observar como a escritura se repete, corre em círculos, assim desta maneira, certamente que sim. Agora, os irmãos de José o odiavam sem uma causa, porque ele era espiritual. É um tipo da assim chamada igreja hoje. Todas as diferentes denominações, metodistas, batistas, presbiterianas, pentecostais, santidade e todas juntas desprezam membros formais, indiferentes destas igrejas. Nem todos eles são. Muitos deles são nascidos de novo, cristãos que têm saído de cada uma delas. Mas aqueles que são simplesmente normais, cristãos nominais, apenas se professam cristãos, porém nunca têm sido vindicados por Deus pela revelação espiritual. É a única maneira que você conhece o real significado do poder, cura e salvação, e que realmente significa, isso é uma revelação espiritual da vontade e palavra de Deus. Você nunca aprenderá isso em nenhum outro lugar.
somente por revelação. Observe apenas por um momento. Permitam-me deixar esse texto e voltar a Gênesis, quando ambos, Abel e Caim, trazendo sacrifício. Ambos eram crentes. Ambos, Abel e Caim, eram crentes. Eles não eram infiéis. Caim não era um infiel, nem um comunista. Ele era um crente. Bem, agora, se crer no Senhor é tudo o que Deus requer, ele foi injusto em condenar Caim quando ele tinha a mesma fé que Abel. Fé para adoração, fé para sacrifício, fé para crer. Então as pessoas dizem, tudo o que você tem que fazer é crer, é tudo o que você tem que fazer. Mas então Deus tem que fazer algo. Notem, uma vindicação. Caim adorou. Caim construiu para ele uma igreja, um altar. Caim adorou no altar. Caim fez um sacrifício. Ele era tão religioso quanto Abel. Porém, Caim trouxe obras, fruto do campo, e colocou sobre o altar. Agora, certamente Caim pensou que o que nos trouxe para fora do jardim do Éden foram frutas, algo que tinha que labutar e trazer de volta. E agora, ele fez isso pela visão natural, sabendo que a árvore era um fruto proibido. Então ele trouxe frutas e colocou-as sobre o altar. Mas Abel, pela revelação espiritual revelada a ele por Deus, através de sua fé, sabia que não era fruto, senão o sangue que causou isso. Então, por uma revelação espiritual, na construção da primeira igreja que já tinha sido feita, o primeiro altar direcionado, havia o pró e o contra. Abel, pela revelação espiritual, porque não havia palavra escrita, Deus revelou a ele que isto não era frutas ou obras de suas mãos. Ele trouxe sangue e ofereceu sangue. E isto testificou por ele que ele era justo, porque ele era. Isto era espiritual, revelado a ele. Jesus disse, quando ele desceu do monte da transfiguração, ele disse, quem dizem os homens ser o filho do homem? Alguns disseram, tu és Moisés. E outros disseram, és Elias, ou um dos profetas. Ele disse, e vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro, ouvindo, acercou-se e disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Notem, rapidamente Jesus disse, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não te revelou a carne e o sangue. Amém. Observem, você nunca aprendeu isto no seminário. Você nunca aprendeu isto do homem. Paulo disse que ele não veio pregar a sabedoria do homem, mas ele veio pregar o poder de Cristo, que sua fé não poderia descansar sobre a sabedoria do homem, senão no poder da ressurreição de Jesus Cristo. Bem-aventurado és tu, porque não te revelou carne e sangue, mas meu Pai que está nos céus. Notem, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ouvimos os clérigos, meus irmãos católicos, dizerem, ele construiu isso sobre Pedro, o qual era a rocha. Se assim fosse, ele não teria negado a Jesus poucos dias depois. Notem, um deles disse que estava edificado sobre Cristo. Não, Cristo é a palavra, Cristo é a revelação de Deus. Porém ele disse, não te revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está no céu. Sobre a revelação espiritual de Jesus Cristo, sendo o Filho de Deus, foi onde ele construiu sua igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Cristo não era a pedra, nem era, bem, de certo modo Cristo é a pedra, mas o que ele estava falando a Pedro era a verdade espiritual revelada, um testemunho de Deus, de que este é o Filho de Deus, porque não te revelou carne e sangue, mas meu Pai que está nos céus tem te revelado. Esta é uma revelação espiritual.
Você somente pode receber isso quando Deus te revela, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus tem te revelado, e isto é uma revelação. Assim que você pode ver como estavam aqueles filhos ali depois da morte do profeta José. Não havia saída para lugar algum, e a igreja era, talvez, simplesmente tão ortodoxa quanto podia ser. Nos dias de Moisés, 400 anos mais tarde, levantaram todos os seus anciãos e escribas e assim por diante, apenas tão religiosos, nada mais. A igreja permanecia dormente durante todo esse tempo. É o tipo de tempo que temos vivido por anos, certo? Dormente, nada acontecendo. Mas de repente, quando chegou o tempo do cumprimento da promessa, Deus enviou uma outra criatura predestinada, pré-ordenada, criatura eleita, nascida no mundo, e algo aconteceu quando ele nasceu. Seus pais sabiam que ele era uma criança peculiar de Deus. Então eles não temeram o insulto de Faraó. Eles sabiam que Deus tinha visitado o povo quando ele era um bebê. Vê o que digo? Isto não. Todas as organizações, toda a união, todos os programas que nós temos são tão mortos quanto letras escritas em papel, a menos que o Deus Todo-Poderoso lhes dê vida. Ele é aquele o qual faz isto. Ele é o único que tem a chave para fazer isto. Deus simplesmente deixa o homem correr até o fim da estrada. Agora mesmo em todas as nações temos grandes pentágonos e tudo mais, mas isto resultará em nada. Deus tem estabelecido um tempo quando ele julgará isto, e tudo será revolvido direto para esse tempo. Tudo tem que funcionar de acordo com a maneira que ele declara nos céus. Sim, Senhor. E agora, quando Moisés veio à cena, ele não poderia ajudar sendo Moisés. Ele simplesmente nasceu um profeta. Deus o enviou e deu a ele vida na terra. E todos os faraós no mundo não poderiam matá-lo. Ele era o profeta de Deus. E então, assim que Moisés veio em cena, coisas fenomenais começaram a acontecer. Ele era o profeta de Deus para a libertação. Então, assim que Deus enviou um homem ali, começaram a acontecer coisas sobrenaturais. E quando a igreja permanece morta por muito tempo, quando sua igreja não tem um reavivamento, quando o pastor prega uma mensagem fria, rígida, quando alguém diz amém, todos querem que os diáconos o tirem para fora do edifício. Quando você vê uma igreja assim, é porque está dormente. Então, deixe Deus enviar seu homem ali uma vez e veja o que tomará lugar. O fogo do reavivamento voltará ao altar novamente. As pessoas estarão chorando por misericórdia de suas almas, vidas serão endireitadas, curas acontecerão na igreja, sinais e maravilhas acontecerão, porque onde Deus, o Criador, está, nova criação vem, nova vida vem, novas esperanças vêm, tudo vem quando Jesus vem, sempre tem sido assim. Agora, notem novamente, rapidamente, enquanto na jornada, tipo perfeito da jornada da igreja de hoje, Deus proveu as coisas para eles e fez um caminho para eles enquanto Ele os acompanhava. Então chegou um tempo onde a igreja começou a esfriar-se e eles começaram a falar mal contra Deus e contra Moisés, murmurando. E quando eles começaram a esfriar-se, então enfermidades vieram ao acampamento, serpentes venenosas vieram e começaram a picar as pessoas, enfermidades surgiram em Israel e muitas pessoas morreram. Agora, Moisés foi e intercedeu pelo povo. Assim que eles fizeram uma confissão do que eles tinham feito de errado. O que precisamos nessa noite nos Estados Unidos é a
boa confissão à moda antiga, certo? Admitir o seu erro e pedir a Deus por misericórdia, não simplesmente se juntar à igreja, não apenas ter reuniões prolongadas, mas ter uma confissão à moda antiga por toda parte. Senhor, nós temos errado. Fechar as vendas de bebidas alcoólicas, as casas de prostituições, a venda de cigarros, não permitir mais vendas de uísque, provar a Deus que estamos arrependidos, fechar os clubes noturnos, dobrar seus joelhos e começar a orar. Esta é a maneira de começar uma revivificação. E isto é certo, é verdade. Medite, olhe todos os esforços que você está fazendo. É tudo em vão. Tudo é em vão até você realmente provar a Deus que você está sendo sincero acerca disto. Esta é a maneira. Do mesmo modo será sobre sua cura. Você simplesmente pode vir através da fila de oração, tocar isso, tocar aquilo, dizendo que isto é, até que você venha e prove a Deus que você é sincero. Queime todas as pontes atrás de você e diga: aqui estou, Senhor. Então algo tomará lugar, algo sobre o Espírito Santo. Você diz: eu tenho buscado pelo Espírito Santo por anos. Eu não estou repreendendo você. Ou você é mal ensinado, ou há algo errado, ou você não entende. Deus está obrigado para com sua palavra. Pedro disse no dia de Pentecostes: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Esta é a Escritura, tão claro quanto está escrito. Se você se arrepende e é batizado e sua fé é correta diante de Deus, então Deus está obrigado a te dar o Espírito Santo no minuto que você obedecer sua palavra. Creia nisto. Deus vindicará isto para você. Se seu coração realmente está certo ante Deus e você é ensinado corretamente, crê e caminha ali com segurança, algo vai acontecer, porque Deus deseja te dar o Espírito Santo mais do que você está desejando recebê-lo. Agora, vamos um pouco mais adiante com isto. E agora, quando Moisés foi e falou com Deus, disse: Deus, o que fazer a respeito disto? Observe, o Espírito Santo rapidamente disse: faze uma serpente de bronze e põe-na sobre uma haste e levanta no meio de Israel, e será que viverá todo o mordido que olhar para ela. Agora, a primeira coisa, o bronze, a madeira e a serpente são exemplos e tudo fala de Jesus Cristo. Jesus, falando a Nicodemos, disse: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Agora, o que foi a primeira coisa que eles fizeram? A primeira coisa que as pessoas fizeram foi disputar com Deus. Eles pecaram. Esta é a razão pela qual a serpente picou a eles. E a sabedoria que os doutores egípcios tinham não podia curar a picada da cobra, porque isto era algo divino. Agora, Deus, sabendo que ele poderia livrar do pecado, ele poderia livrar da enfermidade, então ele fez a serpente. Em primeiro lugar, a serpente representava o pecado já julgado no jardim do Éden. A serpente cujas pernas foram tiradas. O bronze representava o julgamento divino, como o altar de bronze, e o céu cor de bronze nos dias de Elias, quando Acabe governou o país por muito tempo. E a madeira representava a cruz. Tudo representou Cristo, porque ele prefigurou isto. Deus, no princípio, ele apenas estava deixando os filhos de Israel interessados no que ele ia fazer. Vê? Na mente de Deus, Cristo já estava crucificado porque ele era o cordeiro imolado desde a fundação do mundo. Voltando ao Éden, Cristo estava nos pensamentos de Deus, o qual se tornou sua palavra.
não tinha se materializado ainda, mas ele sabia que isto era, porque ele tinha prometido isto. E ele deixou os filhos de Israel interessados antes que o depósito fosse feito. Então, para mostrar que isto era, ele sabendo o que seria, ele fez algo aqui que representava. Assim que através da serpente eles poderiam ver o que ia acontecer. E através disto, eles recebiam a cura. Quando puder se livrar do pecado, você tem conseguido a cura. Oh, meu Deus! Isto faz os metodistas se sentirem bem, não é? Veja, se livre da causa e você já está curado, atraindo interesse. E se Deus em sua mente infinita sabia de antemão que centenas de anos mais tarde Jesus morreria numa cruz e se faria pecado por nós, seria crucificado e deixaria Israel ser curado pelo fenomenal antes que Cristo fosse crucificado, quanto mais faria depois de Cristo ser crucificado? Se isto era o tipo, quanto mais seria pelo protótipo? Quão grandes programas temos hoje, mais do que Moisés tinha. Todavia, quando Moisés saiu do deserto, não havia nenhum fraco entre eles. 40 anos, doutor Moisés. Eu imagino, se houvesse um doutor aqui esta noite, se você gostaria de ter algumas de suas prescrições. Conduzir 2 milhões de pessoas, quantos bebês nasciam toda noite em 2 milhões de pessoas? Quantas pessoas idosas? Quantos aleijados e quantas enfermidades entre eles? E o doutor Moisés cuidou de cada um deles e os trouxe sem que houvesse nenhum debilitado entre eles. Por que, doutor, você não pôde nem mesmo fazer que uma família se sinta tão bem? Pense nisso. Por quê? Doutor Moisés tinha a prescrição. Vocês gostariam de ver o que ele tinha por prescrição? Mostrarei a vocês. Vamos olhar dentro da maleta dele. Eu sou o Senhor que te sara. Foi toda a prescrição que ele precisou. Eu sou o Senhor que te sara. Coloque isto em sua maleta. Doutor, direi a você que seus pacientes vão ficar bem. Eu sou o Senhor que te sara. Se uma mãe estivesse com o bebê realmente enfermo, eu sou o Senhor que te sara. Se a serpente picasse, eu sou o Senhor que te sara. Alguém quebrou a perna, eu sou o Senhor que te sara. E se ele fez isto sob aquele pacto, quão maior é o pacto hoje? Se ele tinha aquilo sob o tipo, o que ele fará sob o protótipo? Você sabe o que começo a crer, amigo cristão? Que estamos vivendo apenas no começo do maior tempo que esse mundo tem testemunhado. Apenas creio que todas as linhas estão ficando desobstruídas. Você sabe, obstáculos de todos os tipos de doutrinas e teologias e todo tipo de coisas, incredulidade, isso tem sido passado de geração a geração. Não há tal coisa como cura divina. Os dias de milagres passaram. Nós apenas cremos nisso automaticamente, mas para chegar a um lugar onde Deus está, não o homem, devemos ainda voltar ali à moda antiga. Olhe como a ciência tem progredido nos últimos 150 anos. Pense nisso. Há 100 anos atrás, a única maneira que eles tinham para enviar uma mensagem era por carta ou forma oral. E hoje, eles podem enviá-la por telefone, telegrama, telégrafo e televisão. Pense nas maneiras que eles podem enviar isso e como eles progrediram. Pense que há 150 anos atrás, um cientista francês, não posso lembrar seu nome agora, estava lendo sobre isso aqui não faz muito tempo. Ele provou, ou disse que podia provar, que o mundo estava girando desta maneira, e eles sabiam que estava estando girando a 25 milhas, aproximadamente 40 quilômetros. Ao redor disso, teria que ser, isto faz mais que 1.000 milhas por hora, 1.600 quilômetros. E se uma pessoa chegar a superar a velocidade de 30 milhas por hora,
48 quilômetros, a gravitação o levaria para fora da Terra. Prova científica, meu Deus. E ele voaria um balão. Notem, eles prestam atenção a isto hoje? Você entra em seu carro e corre a 100 milhas por hora e não pensa nada a respeito, certamente. Eu vi um pequeno Ford outro dia, disseram que poderia ir a 150 milhas por hora, 250 quilômetros. Eles não prestam atenção no que a ciência diz, porque eles têm progredido, eles estão dividindo um átomo. E vocês sabem o que a ciência começou a descobrir enquanto estão brincando com os elementos do ar através dos átomos? Os átomos giram e se partem até voltarem para Deus. A luz gira de volta para Deus. A ciência está provando coisas agora porque eles estão descobrindo que isto volta ao lugar de partida e coisas voltam para Deus novamente. Eles estão descobrindo que isso volta exatamente ao princípio. Deste púlpito, há não muito tempo atrás, quando eu estava aqui, falou um notável cientista, e ele estava questionando-me na sala ali atrás, sobre aquela luz angelical que apareceu. Tinha isso num papel, numa foto. Disse ele: Reverendo Branham, eles colocaram um medidor em uma santa quando ela estava morrendo, sem ela saber, e se retiraram da sala. Quando começou a partir, ela não estava com medo. Ela levantou seus olhos e pediu a Deus para perdoar todos os inimigos que ela tivesse, e agradeceu a Deus pela vida que ela viveu. E quando aquele medidor foi colocado no zero, poder suficiente se levantou daquela mulher, algo sobrenatural saiu dela. Aquilo foi captado pelo medidor e produziu as mesmas coisas, semelhante a um detector de mentiras. Seus nervos e você não foi feito para mentir. Isto é algo que você pode colocar ao redor do seu pulso. Colocam você ali e o deixam tentar falar algo. E se você não está dizendo a verdade sobre isto mostrará que você está mentindo, porque há uma pressão nas luzes que vão através de seus nervos, a energia, a qual é a alma do homem, que não foi feita no princípio para mentir, mas para ser verdadeira. A ciência tem progredido. A mesma coisa sobre a verdade. Esta santa de Deus que estava morrendo, a qual tem saído de sua própria casa por causa da sua convicção em Deus, eles disseram que ela estava louca porque ela aceitara o Senhor Jesus Cristo e cria nele. E poder suficiente saiu daquela mulher para enviar uma mensagem de rádio 5 vezes ao redor do mundo. Eu creio que o poder saindo daquela mulher foi além da lua, das estrelas até ao trono de Deus, com aquela oração de um pobre coração pecador na hora de sua morte. Então colocaram o aparelho em um homem que era um infiel, morrendo com uma doença venérea, e mandaram uma jovem dama ali para provocá-lo emocionalmente. E então, quando ele ficou irritado com ela, começou a amaldiçoar e tomar o nome de Deus em vão. A agulha no medidor girou em sentido contrário do que aconteceu com a cristã, e o cientista foi convertido e disse: se Deus respeita pessoas que usam seu nome de uma gloriosa maneira e crê nele tanto, eu agora creio no Senhor Jesus Cristo e o aceito como Salvador. Então ele disse: Reverendo Branham, aquelas luzes ao redor do Salvador, ao redor dos santos, não era apenas uma concepção mental, era Deus, como nos dias da serpente de bronze. Aí está isto cientificamente provado ser verdadeiro. Aleluias! Mas antes que tivesse uma câmera que captasse a imagem, o irmão Branham bate várias vezes no púlpito. Havia poder ao redor daquela crente. Senhor, tua palavra é verdade.
E, Senhor, nós oramos que Tu estejas conosco nestas poucas palavras de exaltação ao Senhor Jesus Cristo, Teu Filho amado, o qual disse: e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Ó Deus, ajude-nos a levantá-lo diante do povo, ajude-nos a exaltá-lo e dizermos: ali está ele, o qual tem sido exaltado pelo Pai, acima de todo arcanjo, de cada nome que tem sido nomeado no céu. Seu nome está acima de todos. Quando ele se levantou dos mortos, disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Ide a todo mundo e pregai o evangelho. E eis que estou convosco até a consumação dos séculos. E Pai Celestial, estou agradecido por abençoar esta pobre e humilde maneira que tenho. Estou agradecida pelo o grande anjo de Deus, o qual me encontrou naquela noite, está aqui na plataforma agora, advertindo-me: chame a fila de oração. Talvez algo possa acontecer essa noite, Pai, que leve muitos a crerem. Então, quando o serviço terminar, eu oro, Deus, que cada incrédulo se apresse para o altar e diga: agora eu creio. Aqueles que não têm o Espírito Santo possam recebê-lo essa noite enquanto estão assentados. Para aqueles que estão buscando a Deus, possa esta ser uma noite gloriosa por causa da Tua presença. Nós pedimos no nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém. Coisas estranhas acontecem entre os cristãos. Irmão Branham fala com outro irmão. E eu não sei se você deu os cartões de oração ou não. Quais eram eles? Foram os da letra J na última noite? Os J, nós chamamos a primeira parte deles então. Vamos chamar cerca... Quantos tivemos na noite passada? 20? Nem todos vieram? Bem, vamos pegar os últimos, cerca de 15. Muito bem, vamos chamar 15 aqui para começar essa noite. Vamos chamar J85. 85 a 100, isto. Quem tem J85, levante sua mão. Você tem, senhora? Venha até aqui, bem aqui. Quem tem J86, cartão de oração 86, levantaria sua mão. 86, certo, senhora. 87, quem tem 87, certo. 88, certo. 89, quem tem o cartão de oração 89, você está aqui? Levante sua mão. 89, eles têm? 90, quem tem o cartão de oração 90, 91, 92, 93, 94, 95, eu vi, certo, 96, 97, 98, 99, 100. Vamos tentar esses por poucos minutos. Eu não sei porquê. Talvez tenha alguém na fila de oração que morreria antes do amanhecer. Eu não sei. Eu não estou dizendo. Algo disse para ter a fila de oração. Aqui estamos para fazê-la. Quantos aqui creem e que estão doentes e querem que Deus os cure esta noite? Simplesmente levantaria a sua mão enquanto nós, isto é, eu somente gostaria de ver onde você está. Ele está aqui. Eu não sei porquê, mas isto já está aqui antes da música tocar ou algo. Louvado seja Deus. Raramente isso acontece dessa maneira. Eu quero que você creia esta noite de todo o seu coração. Eu quero que você creia para a glória de Deus. Eu não gostaria de ter chamado a fila de oração. Eu apenas vejo isso movendo-se sobre a audiência agora mesmo. Já estava movendo-se antes mesmo de eu ter chamado a fila de oração. Eu estou tão grato ao Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de poder ver essa igreja nesse momento simplesmente penetrar nessa dimensão agora. Se cada coração entrasse nisto, vou te falar, os jornais estariam repletos disto pela manhã. É simplesmente difícil dizer o que aconteceria. Pessoas viriam de toda Nova Orleans e de todos os lugares amanhã. Cristãos famintos através do mundo e de todo lugar voariam para cá. Estariam aqui em poucos dias, se cada um penetrasse nessa dimensão agora. Gostaria de ter palavras para expressar isso. Agora, isto não sou eu. Eu sou um homem, vê? Eu sou simplesmente um homem. Mas Ele é Deus. Quão maravilhoso, quão glorioso, como o amamos, quão precioso Ele é.
Eu costumava cantar o antigo hino, porque ele é tão precioso para mim. Você crê nisso? Não crê, senhora? Crê? E se eu dissesse que sua artrite se tem ido, creria com todo o seu coração? Crê nisto? Crê que ele te curou? Ele curou. Você está curada. Louvado seja Deus. Quão glorioso ele é. Você é de fora da cidade, não é, senhora? Você é de Grand Rapids, Michigan. Você estava lá sentada pensando sobre algo. A coisa disso é, você estava perdendo sua memória. Você simplesmente não pode pensar. Não está certo? A senhora sentada próxima a você é de Michigan também. Isto é certo. Você está aqui para buscar um caminhar mais perto de Deus. Você conseguirá isso, não se preocupe. Você já tem sua memória de volta. Você não terá mais nenhum problema com isto. Jesus Cristo, o Filho de Deus, está aqui esta noite. Tenha fé em Deus. Creiam com todo o seu coração. Você verá a glória de Deus. Quer parar de sofrer, senhora sentada ali? Tem um problema de bexiga e tudo mais, não é certo? Você está curada. Jesus Cristo fará com que se sinta bem. Agora sua fé te tem curado. Toda a sua dor tem se ido agora. Você sabe que está certo. Amém. Nós não temos que ter esta fila de oração. Não precisamos disso. A única coisa que você precisa é ter um pouco de fé para crer em Deus. Se você pode crer em Deus, Deus fará o resto da obra para você. Quão maravilhoso ele é! Aquele ancião sentado ali atrás, ele está desejando saber sobre problemas que ele tem tido na próstata. Foi operado, não foi, senhor? Isto ainda te incomoda. Não se preocupe, isto tem te deixado. Deus te abençoe. Apenas tenha fé, creia. Uma jovem senhora com problemas nas costas também está desejando saber o que sucederá com isto. Jesus Cristo fará com que esteja bem. Amém. A senhora sentada ali atrás com problema de sinusite. Você quer se recuperar disto também. Não quer, senhora? Muito bem. Você está curada agora. Você pode ir para casa. Aleluia. Ele está aqui. Venha, senhora. Você crê que Jesus se levantou dentre os mortos? Nós somos estranhos um para o outro. Eu não conheço você, mas Deus te conhece. Você precisa de ajuda dele imediatamente. Você tem ido a um médico. Ele te examinou. O exame é do seio. O seio direito é um câncer e não há esperanças para você. Foi o que o médico disse. Jesus Cristo morreu para te curar. Crê nisso? No nome de Jesus Cristo, eu condeno esse demônio para que deixe minha irmã livre. Amém. Deus te abençoe, senhora. Venha, senhora. Somos perfeitos estranhos um ao outro. Até onde eu saiba, não é certo? Nós não nos conhecemos. Eu nunca vi você em minha vida. Tem se entristecido muito há poucos dias atrás, não tem? Algum ente querido morreu, algum amigo, alguma outra coisa, um ministro. Você tem um tumor. Isto é certo? Você crê que vai estar bem? Deus Todo-Poderoso, eu abençoo a mulher no nome de Jesus Cristo, que tu cures ela. Senhor, amém. Deus te abençoe, senhora. Estou sentindo falta de alguém. É de Billy Paul. Eu não sei onde ele foi, mas eu discirno no seu espírito. Eu sei o que há de errado com ele. Eu sinto falta de seu espírito. Esse é o paciente? Senhora, eu sou um estranho para você. Você não me conhece e eu não te conheço, mas Jesus Cristo nos conhece. Isto é certo? Você crê? Você está aqui por alguém, é por uma irmã ou meia-irmã. Ela não é completamente sua irmã, é uma meia-irmã. Ela tem estado doente e enferma recentemente. Isso é eu creio que ele disse, eu não entendi. Eu creio que ele disse febre reumática. Está certo? O médico, você também tem uma irmã que está doente. Ela também tem febre. Você tem um filho doente. Você quer que eu ore pelos seus dentes, não quer? Vem aqui. Amado Deus, o qual fez os céus e a terra, envie tuas bênçãos sobre esta mulher, a qual eu abençoo em nome de Jesus Cristo. Amém. Você crê com todo o seu coração?
Você veio a mim por alguém mais, não está certo? Você quer que eu ore por um irmão, por uma causa de demência, não está certo? Você tem uma senhora anciã e quer que eu ore por ela. Ela é sua mãe, ela tem diabetes, não é certo? Você precisa de um caminhar mais perto de Deus. Você sempre quis isto. Você nunca esteve em um lugar onde você realmente sentiu que você estava fazendo exatamente, perfeitamente a sua vontade. Deseja render toda a sua vida a Ele agora? Vá para casa e receba o que você pede. Você crê que se fizer sua completa consagração, Deus responderá a sua oração? Eu também creio. Deus Todo-Poderoso, no nome de seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, abençoe esta mulher, a qual eu abençoo em seu nome. Amém. Como vai você? Eu simplesmente o amo com todo o meu coração. Você não necessita de mais amigos, apenas eu simplesmente não posso explicar isso. O que você precisa? O que mais pode o Espírito Santo fazer? O que poderia acontecer nesse momento? Como vai você, senhora? Somos estranhos um ao outro, não somos? Eu não te conheço. A única maneira com que posso comunicar com você é através de Deus. Através da misericórdia de Deus é a única maneira que eu posso ministrar para você. Eu sou simplesmente um homem. Você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, não crê? Porque você é um cristão. Você teve algumas notícias tristes recentemente. O médico disse que você não vai melhorar. Você tinha um câncer, isto é certo? Você não é dessa cidade, você é de uma terra onde há muitos lagos e coisas. Wisconsin, Owen, Wisconsin. Seu nome é Regal. Suas iniciais são HF. Vá para casa agora. Receba sua cura. Jesus Cristo te faz estar bem. Não se ofenda. Jesus disse a Pedro: Tu, Pedro, teu nome será chamado Pedro. Você crê, senhora? Você tem problemas femininos, não tem? Aquela senhora bem ali tem isto também. Aquela senhora que tem papo também. Vocês, ambas estão curadas. Vocês creem? Levante-se apenas um minuto. Levante-se. Eu não me importo o que há de errado com você. Levante-se. Eu creio agora no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu o aceito agora como meu curador. Deus Todo-Poderoso, eu condeno toda a enfermidade. E no nome de Jesus Cristo, eu expulso através de Jesus Cristo, teu Filho, através do poder, estas pessoas